Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 3, contém uma das porções de advertências mais incríveis. Assim diz o texto: também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, sobre os quais a sentença lavrada há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Este versículo está inserido numa seção da epístola que aborda a presença e os perigos dos falsos mestres na igreja primitiva. Para compreendermos plenamente o impacto e a importância deste versículo, é de suma relevância analisá-lo dentro de seu contexto histórico e teológico. A segunda epístola de Pedro é uma carta atribuída ao apóstolo Pedro, escrita no final de sua vida, provavelmente entre 64 e 68 depois de Cristo. Durante este período, a igreja primitiva enfrentava muitos desafios, incluindo perseguições externas e heresias internas. Os falsos mestres mencionados na carta não apenas introduziam doutrinas errôneas, mas também viviam de maneira contrária aos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Eles exploravam os cristãos para ganho pessoal, distorcendo a verdade para seus próprios fins. A parte A do versículo 3 é direta. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós. Aqui, Pedro denuncia a motivação por trás das ações dos falsos mestres: a avareza. A palavra avareza, no grego, é pleonexia. Implica um desejo insaciável de mais, especialmente de dinheiro ou posses. Esses mestres estavam utilizando a igreja como meio para enriquecimento pessoal. O uso da expressão farão comércio de vós, no grego emporeusontai, demonstra uma exploração econômica direta, comparável à prática dos mercadores que visam o lucro. Eles viam os fiéis não como irmãos em Cristo, mas como mercadorias para serem exploradas. Na sequência, o versículo diz: com palavras fictícias. Os falsos mestres utilizavam palavras fictícias. No grego é plastóis logóis, indicando que suas mensagens eram fabricadas e enganosas. Ao invés de pregarem a verdade do Evangelho, eles inventavam histórias convincentes para manipular os crentes. Seriam mais ou menos as revelações de Araque da atualidade. A escolha desta expressão sublinha a gravidade do engano. Eles não estavam apenas equivocados, estavam deliberadamente criando mentiras para enganar. A parte final do versículo é contundente, sobre os quais a sentença lavrada há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pedro assegura os crentes que a justiça divina será realizada. A sentença lavrada há longo tempo, no grego é ekpalai, refere-se ao juízo decretado por Deus desde os tempos antigos contra a impiedade. A ideia de que não tarda e que a destruição não dorme enfatiza a certeza e a iminência do julgamento. A linguagem aqui é intensa e viva, deixando evidente que a destruição dos falsos mestres é inevitável e está sempre vigilante, como se tivesse uma vida própria, aguardando o momento certo para se manifestar. Este versículo confronta diretamente a avareza, um tema recorrente nas Escrituras. A avareza é muitas vezes vista como a raiz de muitos males. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, faz menção. No contexto dos falsos mestres, a avareza não é apenas um pecado pessoal, mas um mal que corrompe a mensagem do Evangelho e prejudica a Igreja de Cristo. Os cristãos são chamados a viver de maneira contracultural, valorizando a verdade e a generosidade acima do ganho material. Pedro enfatiza a certeza do julgamento divino contra os falsos mestres.
Isso traz à tona a santidade e a justiça de Deus, que não tolera o mal e garante que aqueles que distorcem a verdade e exploram os outros serão responsabilizados. O juízo de Deus é um tema que oferece tanto conforto quanto advertência. Conforto para os fiéis que sofrem injustiças, sabendo que Deus fará justiça, e advertência para aqueles que abusam da fé para ganho pessoal. Os crentes são chamados a terem discernimento, a fim de identificar e resistir aos falsos mestres. A exortação de Pedro deixa evidente uma responsabilidade contínua dos cristãos de examinar os ensinamentos que recebem à luz da Escritura e da verdade do Evangelho. A igreja deve estar alerta e ser bem instruída na fé para não ser facilmente enganada por palavras fictícias. Na igreja atual, a tentação da avareza pode se manifestar de várias formas, desde a busca por riqueza pessoal até a exploração das emoções e necessidades dos crentes através de promessas de prosperidade. Pastores e membros da igreja devem cultivar um coração generoso e uma ética que valorize a integridade e a transparência, resistindo à tentação de usar a fé como meio de enriquecimento. A igreja deve estar capacitada para identificar e confrontar falsos ensinamentos. Isso requer um compromisso com a educação teológica sólida e um ambiente onde o questionamento saudável e a busca pela verdade são incentivados. Igrejas devem motivar a leitura e o estudo das Escrituras, capacitando seus membros a discernir a verdade do erro. A Bíblia nos informa no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 10, verso 9, que não vos provereis de ouro, nem prata, nem de cobre em vossos cintos. Este versículo faz parte das instruções de Jesus aos seus 12 apóstolos quando os enviou em uma missão para pregar o reino de Deus. Analisando este versículo no seu contexto, podemos compreender como Jesus orienta seus seguidores sobre a conduta a ser adotada, destacando um contraste claro com a atitude dos charlatões e avarentos. Mateus capítulo 10 é um texto que detalha o envio dos 12 apóstolos em uma missão específica para proclamar o reino de Deus. Jesus dá a eles várias instruções sobre como proceder, que incluem confiar em Deus para suas necessidades materiais e se abster de acumular riquezas. Este envio ocorre em um período onde os mestres itinerantes eram comuns e muitos poderiam ser tentados a explorar sua posição para ganho pessoal. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre em vossos cintos. Jesus instrui seus apóstolos a não levarem consigo ouro, prata ou cobre, que eram as formas de moeda da época. Esta orientação tem múltiplas implicações. Ao não levar provisões materiais, os apóstolos eram chamados a confiar plenamente na provisão divina. Este é um ato de fé, demonstrando dependência total de Deus para suprir suas necessidades. Jesus queria que seus discípulos fossem exemplos de desapego material. Ao não levar consigo dinheiro, eles mostravam que sua missão não era movida por interesses financeiros, mas pelo compromisso com o reino de Deus. Esta instrução servia como um testemunho público da integridade dos apóstolos. Em uma sociedade onde muitos líderes religiosos poderiam ser suspeitos de exploração, os apóstolos deveriam se destacar pela sua pureza e honestidade. Vale destacar que charlatões e avarentos, tanto no tempo de Jesus quanto hoje, são caracterizados por um desejo excessivo de ganho financeiro e pela exploração das pessoas. Eles distorcem a mensagem religiosa para benefício próprio, muitas vezes manipulando a fé das pessoas para obter benesses ou riquezas. Este comportamento é o oposto do que Jesus ensina e exemplifica. Os ensinamentos de Jesus confrontam diretamente a avareza e a exploração. Ao enviar seus apóstolos sem dinheiro, Jesus estabelece um padrão de comportamento que é completamente contrário ao dos charlatões. A missão dos 12 apóstolos deveria ser marcada pelo serviço altruísta, não pela busca de riqueza. Eles eram chamados a servir, curar os enfermos e pregar o reino de Deus gratuitamente, seguindo o exemplo do próprio Jesus. Os apóstolos eram instruídos a depender da hospitalidade das pessoas a quem ministravam.
Isso criava uma dinâmica de reciprocidade e confiança, onde a comunidade participava ativamente no sustento dos obreiros, sem que estes buscassem lucro pessoal. A conduta dos apóstolos ao não levar dinheiro consigo seria transparente e livre de qualquer aparência de exploração. Isso estabelecia uma base de confiança e respeito mútuo entre os apóstolos e aqueles a quem serviam. Os líderes da igreja hoje são chamados a exemplificar os mesmos princípios que Jesus ensinou aos seus apóstolos. Os líderes devem mostrar um desprendimento das riquezas materiais, focando em servir a Deus e a igreja sem buscar lucro pessoal. As igrejas e seus pastores devem ser transparentes em suas práticas financeiras, evitando qualquer aparência de exploração ou ganância. Assim como os apóstolos foram chamados a confiar em Deus para suas necessidades, os pastores e obreiros de hoje devem demonstrar essa mesma fé, confiando na provisão divina e no apoio da igreja. A igreja também deve ser ensinada a discernir e resistir aos charlatões e avarentos. Os membros da igreja devem ser bem instruídos na Bíblia, para que possam identificar ensinos falsos e práticas exploradoras. A igreja deve valorizar o serviço altruísta e apoiar os pastores que demonstram integridade e compromisso com o evangelho. Ao invés de acumular riquezas, os cristãos são chamados a ser generosos e a apoiar uns aos outros, refletindo o amor e a provisão de Deus. Meus amados irmãos e caros ouvintes, lamentavelmente existem outros meios pelos quais os avarentos se aproveitam da igreja, utilizando o tráfico de influência para ganhos financeiros. Funciona da seguinte forma, e o modus operandi é sempre o mesmo. Nas caladas da noite, reúnem-se com políticos geralmente desprovidos de ética e fazem um leilão do seu rebanho em troca de uma assessoria parlamentar ou de propina financeira. Nesse submundo de poder fétido, esses avarentos, desprovidos de temor a Deus e vergonha na cara, chegam, na maior desfaçatez, a garantir expressivas quantidades de votos em troca de benesses. Esta é a forma mais sórdida, imunda, de fazer comércio com a igreja. Na maioria dos casos, já são pastores devidamente assalariados, mas que, devido à avareza satânica, não conseguem se satisfazer com seu salário pastoral. O agravante é que costumam mobilizar obreiros, jovens e outros em prol de sua cobiça. A situação é tão crítica que até mesmo as convenções de igreja se envolvem nessa tramóia, tudo por causa da avareza financeira e do poder. Crentes em Jesus, é tempo de acordarmos para esses mercenários, pois a cada eleição eles aparecem apresentando um candidato qualquer como a solução dos problemas dos crentes, ou até mesmo se candidata a uma vaga no legislativo municipal, estadual ou federal. A pergunta que não quer calar é: será que esses elementos assumiriam em cartório que, eventualmente ganhando uma eleição, abririam mão de seu salário em prol de instituições de caridade como prova de sua vocação de homens de amor interessados em ajudar os menos favorecidos? Claro que não fariam isso, pois são avarentos e enganadores que se camuflam de cristãos. Mas alguém pode questionar: essa regra vale para todos? Não. Existem pessoas que se sentem atraídos pela causa política e trabalham para isso porque gostam e se identificam. Porém, devem passar longe de envolver a Igreja de Cristo como meio de se dar bem. Os crentes precisam ser motivados e capacitados a enfrentar esses desafios e a confiar na palavra de Deus, especialmente quando confrontados com a injustiça e a exploração dentro da própria igreja. A promessa de que a destruição dos falsos mestres não dorme é uma palavra de que Deus vê todas as coisas e que no devido tempo Ele trará cada ação à justiça. Segundo Pedro 2:3, é sem dúvida alguma uma advertência poderosa contra os falsos mestres e uma promessa da justiça celestial. Através da análise exegética e teológica deste versículo, vemos a seriedade com que Deus trata a exploração e o engano dentro da igreja. Para os crentes de hoje, esta passagem é um chamado à vigilância, à integridade e à confiança na justiça de Deus. É uma mensagem de que a avareza e o engano não têm lugar na vida cristã
e que Deus, em sua glória perfeita, trará juízo sobre aqueles que distorcem a verdade para ganho pessoal. Portanto, a igreja é exortada a permanecer fiel, a buscar a verdade e a viver de acordo com os princípios do Evangelho, resistindo às tentações da avareza e do engano. Que Deus, em Cristo Jesus, os abençoe e pensem nisso. Momentos de oração. E tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Deus bendito e eterno, graças te dou, ó Pai, por esta palavra. Tendo ministrado essa mensagem, ó Deus, que com certeza vai balançar as estruturas do inferno, eu acredito, Senhor, numa grande vitória. Pois a tua palavra, ela não volta vazia, mas faz o que lhe apraz. E ela tem endereço certo. São milhares e milhares de corações que precisam ouvir esta mensagem, pois tem caído no engodo dos avarentos, no engodo dos charlatões, nas mentiras dos falsos profetas. Pois, Senhor, vivemos uma era muito difícil. O Senhor tem contemplado do teu trono de majestade e de glória a realidade que está ocorrendo na terra. Bem sabemos, ó Deus, que nos dias dos apóstolos também já acontecia. Enganadores, aqueles que gostavam de aproveitar da fé das pessoas para se darem bem, mas hoje a escala é muito grande. E um adendo, Senhor, nós temos visto isso agora através das redes sociais, onde milhares de pessoas curtem, se sentem atraídas por brincadeiras, por deboches, por promessas satânicas, utilizando termos bíblicos para enganar a fé de muitos. Meu Deus, mas eu venho, meu Pai, na autoridade do teu Espírito, pedir que o Senhor arranque as máscaras dos charlatões, dos falsos mestres, daqueles que estão usando o púlpito da igreja para se dar bem, para ganhar dinheiro, fazendo espetáculos circenses de curas, como se fossem semideuses, esquecendo que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Se temos orado e temos visto curas, a glória é do Senhor. Somos apenas um canal, somos apenas um instrumento e devemos nos reter na nossa pequenez e na nossa insignificância, reconhecendo que só o Senhor é Deus, aleluia, que nós somos apenas meros mortais. Contudo, conscientes do poder e da unção do céu sobre aqueles que creem. Ó Deus bendito, desperta o teu povo, meu Pai. Senhor, usa os teus profetas, levante homens e mulheres para falar a tua palavra com autoridade, com intrepidez, sem medo, porque estes falsos mestres, estes falsos profetas que estão fazendo leilão da igreja, que estão vendendo a igreja para políticos sujos e imundos, ó Deus, precisam ser desmascarados. Não obstante, ó Deus, nós vemos através dessa mensagem que os dias dessas pessoas estão contados e eles serão destruídos. Contudo, ó Deus, ainda há tempo para que estas pessoas se arrependam dos seus pecados, se consertem, peçam perdão a Deus e tomem uma nova atitude. Contudo, a obra do Senhor, meu Pai, a tua obra não pode ser prejudicada. E nós pedimos, ó Deus, o teu zelo, o teu cuidado para com aqueles servos, para com aqueles homens e mulheres pequenos que estão vindo agora para o Evangelho, com desejo de te servir, meu Pai. Trabalhe, Senhor, para que essas pessoas não caem na rede satânica das mentiras dos charlatões. Deus, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, vai de encontro agora, meu Pai, através destas plataformas digitais, a estes corações, meu Deus, que o teu nome possa ser exaltado, que vidas possam te glorificar, que vidas possam te agradecer, meu Deus, porque bem sabemos que vivemos a última hora, o tempo está curto e é necessário que todos estejam apercebidos e preparados, porque Jesus está voltando. Deus,
eu neste momento, como profeta do Senhor, jogo por terra toda a artimanha do diabo e declaro a vitória dos teus filhos, no nome de Jesus. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.